Aposentados e pensionistas do INSS têm direito de pedir revisão do valor recebido em algumas situações, para garantir que seu benefício seja justo, compatível com as contribuições que fizeram ao longo da vida profissional. Nesse vídeo, você vai entender melhor o que é a revisão da aposentadoria, as suas modalidades, a revisão de fato e revisão de direito, e as situações em que elas se aplicam. O processo pode ser um pouco trabalhoso, mas se for uma alternativa para você, pode valer a pena. Afinal, um aumento no benefício pode vir bem a calhar, né? E enquanto roda a vinheta, você já sabe o que fazer. Então, sem maiores delongas, vamos ao que interessa. Primeiro, você precisa entender o que é a revisão da aposentadoria. Os beneficiários do INSS têm o direito de solicitar uma reanálise do cálculo, o valor da sua aposentadoria. Este processo tem basicamente dois objetivos. O primeiro é corrigir possíveis erros no momento da concessão do benefício, que possa ter prejudicado alguns aposentados e pensionistas, com datas incorretas no início do pagamento, no tempo de contribuição ou até mesmo no valor concedido. Essa reanálise para corrigir equívocos do INSS é chamada de revisão de fato. E o segundo objetivo de solicitar a revisão é para ajustar o benefício quando há mudanças nas leis ou nas decisões judiciais que dão direito à reanálise do valor recebido. Esses casos específicos são chamados de revisão de direito. Eu vou te falar 6 situações que possibilitam esses dois objetivos, tanto na revisão de fato quanto na revisão de direito. Quem sabe alguma delas pode ser uma alternativa para você que está me assistindo agora. Vamos começar pela revisão de fato. A revisão de fato ela pode ser solicitada quando o INSS não considera certos fatos importantes que aconteceram durante a vida contributiva, no momento de calcular a sua aposentadoria. E na maioria dos casos, as falhas nos cálculos feitos pelo INSS podem chegar até 60%. Um exemplo de equívoco é a situação em que o aposentado teve períodos de trabalho em regime especial ou contribuiu para a Previdência trabalhando em outro país, mas o INSS ignorou isso. Portanto, o objetivo dessa revisão é fazer com que o órgão previdenciário faça uma análise e inclua os períodos não considerados anteriormente, para que você receba um benefício maior. E quando vale a pena solicitar a revisão de aposentadoria? É uma pergunta que muita gente me faz aqui no canal. Então, a gente chega em 3 situações concretas que permitem esse tipo de revisão para aumentar o benefício. Mas prestem bem atenção. E se tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que eu respondo você. O primeiro é o vínculo empregatício não computado. É quando, ao se aposentar, o cidadão não conseguiu levar as carteiras profissionais mais antigas para comprovar os seus vínculos trabalhistas e o INSS não possuía essa informação no sistema. Nesses casos, as contribuições são simplesmente descartadas, podendo gerar os erros no cálculo do benefício. Essa é uma situação bastante comum para dar entrada no pedido de revisão. Outro motivo é o período de atividade especial desconsiderado. Se ao longo da sua trajetória profissional o trabalhador exerceu uma função que permitia aposentadoria em regime especial por insalubridade ou risco, como por exemplo eletricista, bombeiro, enfermeiro, e esse acréscimo não foi considerado, essa falha abre margem para a revisão do benefício, para que seja incluído no CNIS e considerado no cálculo, aumentando a aposentadoria. Terceiro, são aqueles salários que não foram computados, inferiores ao que seria correto na época da contribuição. Porque, em geral, o INSS ele só inclui na análise da aposentadoria os vínculos empregatícios registrados no Cadastro Nacional de Informações Sociais, CNIS. Mas nem sempre o CNIS reflete a verdadeira vida contributiva do trabalhador, seja por falta de documentação antiga ou alguns outros tipos de falhas constam no CNIS. Por isso que é preciso comparar direitinho o CNIS com os salários anotados nas carteiras de trabalho, para avaliar se os valores estão corretos
De caso contrário, há espaço, obviamente, para pedido de revisão. E as revisões de direito, como eu falei no início, que são aquelas revisões que ocorrem quando existem novas teses jurídicas, leis, decisões importantes dos tribunais superiores, que concedem direito de uma reanálise do benefício previdenciário. Mas, diferentemente da revisão de fato, que depende do fato ocorrido no histórico de cada segurado do INSS, a revisão de direito aplica-se de forma geral aos beneficiários, abrange todo mundo. É o que a gente chama no direito que tem efeito erga omnes, para todo mundo. E já existem alguns tipos de revisões de direito que pode ser até o seu caso, como por exemplo, atividade concomitante, que aplica-se a profissionais com vínculo em mais de uma instituição ao mesmo tempo, como médicos, professores, dentistas, engenheiros, entre outros. São trabalhadores que faziam dupla jornada, portanto recebiam 2 ou mais salários diferentes e sofreram descontos nos seus contra-cheques ao longo da vida, ao longo da carreira, em mais de um empregador. E mesmo sendo descontado de 2 ou mais empregos, o INSS foi lá e descartou, considerou apenas uma contribuição naquele período. E o que o INSS deveria ter feito era ter somado todas as contribuições, conforme indica a Lei 13.846 de 2019. Então, aposentado, se você se enquadra nessa situação, hoje você pode pedir sim uma revisão por tempo concomitante, por período concomitante de trabalho, porque muito provavelmente o INSS não somou todas as suas contribuições, conforme determina a Lei 13.846 de 2019. Quem trabalhou em 2 ou mais empregos ao mesmo tempo pode solicitar essa revisão para garantir um benefício mais alto. Outra modalidade de revisão, muito conhecida, é a revisão pelo teto, que são os aposentados que começaram a receber o benefício entre abril de 91 e janeiro de 2004 e foram limitados ao teto máximo da Previdência Social, mas que tinha a renda mensal superior ao teto antigo. Então, essas pessoas também têm direito à revisão do benefício. O INSS deveria ter feito essas revisões de forma automática, o que na prática não ocorreu. Aí o que aconteceu? Em 98 e 2004, as emendas constitucionais 20 de 98 e 41 de 2003 aumentaram o valor máximo dos benefícios pagos pelo INSS. Mas quem já tinha se aposentado com o teto anterior não teve o benefício recalculado e aí foi prejudicado. Por isso que dá ensejo hoje ao pedido da revisão pelo teto. Então veja se você se enquadra nessa modalidade, tá bom? E uma outra modalidade de pedido de revisão de direito, que é a mais conhecida de todos nós, é a revisão da vida toda. Essa revisão ela possibilita a análise do recálculo do benefício previdenciário para incluir as contribuições feitas antes de julho de 94, no cálculo do benefício do INSS, que desconsiderava as contribuições anteriores àquela data. E isso acabava prejudicando quem tinha salários mais altos antes de julho de 94, que foi nessa época que passou a vigorar o Plano Real. Aí o STF aprovou a revisão da vida toda em dezembro de 2022. Como vocês sabem aqui, eu sempre comento e deixo vocês atualizados sobre esse tema. O STF, ele aprovou a revisão da vida toda desde dezembro de 2022. E caso o governo não ganhe essa briga, como todos nós esperamos, os tribunais do Brasil devem seguir a mesma regra. O caso ainda está em discussão, mas para você ficar por dentro desse tipo específico de pedido de revisão, que é a revisão da vida toda, assista aos vídeos aqui no canal e confira se vale a pena pedir a revisão da vida toda no seu caso específico, tá? E quais são as regras e os cuidados na hora de você solicitar a sua revisão da aposentadoria? Primeiro, é muito importante que você fique de olho no prazo para você fazer a sua solicitação, porque com a exceção da revisão do teto, nas outras situações que eu falei aqui, o beneficiário tem até 10 anos, contados a partir do primeiro dia do mês seguinte do recebimento da primeira prestação do benefício, do primeiro pagamento, para você poder fazer o pedido da revisão. Por exemplo,
Você começou a receber o pagamento da aposentadoria em abril de 2022. Então você vai ter até maio de 2032 para solicitar a revisão. Mas não é necessário esperar 10 anos para isso, né, gente? É possível você solicitar a revisão em qualquer momento, mas dentro do período de 10 anos. E se você acredita que você tem direitos a pedir uma revisão ao INSS da sua aposentadoria, você vai precisar ter esses documentos que eu vou falar aqui. Sem esses documentos, não será possível o seu pedido de revisão. Ele vai ser indeferido. E os documentos básicos, mas muito importantes que você precisa ter para entrar com qualquer pedido de revisão, são os de praxe. Seus contra-cheques, sua carteira de trabalho. Se você tiver perdido a carteira de trabalho, gente, agora está bem mais fácil. Você pode baixar digitalizado diretamente do site .gov. Tem lá sua carteira de trabalho agora, todas elas, tá? Não só a sua. Estão digitalizadas. Vocês podem baixar, tá lá certinho, desde a primeira assinatura até a última. Você já passou por algum processo trabalhista? Você vai precisar também da sentença, cópia da sentença trabalhista que comprove seu vínculo com alguma empresa, sentença que comprove a correção do seu salário de contribuição, cópia do seu processo administrativo que concedeu o seu benefício do INSS, perfil profissiográfico, o que é isso? É o PPP, para quem trabalhou em alguns períodos em regime especial de trabalho, como eu falei aqui no início do vídeo. Além dos PPPs, você também vai precisar do laudo técnico das condições ambientais de trabalho, tá? O CAT, para comprovar os períodos de atividade que você trabalhou em regime especial. E é isso, pessoal. Gostou do vídeo? Deixa o like aqui para mim, deixa o seu comentário se você ficou com alguma dúvida. Compartilhe esses vídeos para que mais pessoas tenham acesso a essas informações que você teve aqui hoje comigo, tá bom? Um abraço e até breve!